O primeiro sinal da crise não veio de relatórios ou manchetes. Veio de uma porta automática que simplesmente não abriu. Em 2025, o Walmart começou a fechar lojas em todo o país, deixando bairros inteiros sem acesso a alimentos básicos. O que parecia impossível, prateleiras sempre cheias, preços baixos, corredores iluminados, desmoronou em poucas semanas. As tarifas impostas pelo governo federal dispararam os custos de importação, derrubaram as vendas e transformaram comunidades inteiras em desertos alimentares. De repente, a rotina deixou de ser comprar comida, passou a ser lutar para encontrá-la. Nos primeiros dias do ano, os aumentos chegaram como uma maré que ninguém conseguia deter. Carnes congeladas, laticínios, arroz, feijão, vegetais processados, temperos, aditivos, tudo mais caro, de 20% a 50% em poucas semanas, especialmente o que vinha do Canadá, do México, da América Central e da Ásia. Durante um tempo breve, alguns analistas insistiram que a maior rede varejista do país encontraria, como sempre, um jeito de amortecer os choques. Mas o cálculo simples derrubou a crença. Se o imposto incide sobre o importado, se o frete sobe, se o armazenamento refrigerado custa mais e se o consumidor tem renda comprimida, alguém paga no fim do corredor. O carrinho, então, foi ficando mais leve. As famílias reduziram porções. As listas ganharam cortes. E quando as vendas caíram, veio a decisão que reverberou pela malha fina das cidades pequenas: fechar. Em um único mês, 154 lojas encerraram atividades em 27 estados. Cerca de 10.000 trabalhadores foram demitidos. Em muitas localidades, aquela loja era a única dentro de um raio de 30 a 80 quilômetros. O efeito não é apenas econômico, é geográfico e temporal. O tempo gasto para encontrar comida dobra. A gasolina consumida em cada compra vira obstáculo. O planejamento de uma semana de refeições se converte em improviso diário. Onde havia acesso, instala-se um deserto. Onde havia rotina, instala-se a urgência. O país, que se acostumou a pensar na alimentação como um direito prático, não uma promessa, começou a descobrir que a política comercial pode esvaziar a geladeira mais rápido do que qualquer discurso enche um palanque. No norte, a cidade de Rapids, Minnesota, acordou para essa realidade no dia 29 de agosto de 2025. O maior ponto de vendas da região desligou as luzes. 176 pessoas perderam o emprego. Mas o número que realmente importa está fora da folha de pagamento. Era a única fonte de mantimentos a preços acessíveis num raio de 20 quilômetros. Uma auxiliar de enfermagem aposentada, que toda segunda-feira fazia a mesma rota com um vizinho, descobriu que o ônibus não chega a nenhum mercado alternativo. Uma mãe solo, que contava com entregas quinzenais para distribuir arroz, feijão, ovos e frango para 3 filhos, fez a conta dos fretes e entendeu que naquele mês a taxa comeria o leite. As conversas no estacionamento, antes sobre cupons e promoções, viraram trocas de mapas, caronas e horários. Antes as famílias gastavam 200 ou 300 dólares por semana. Agora tentam caber em 30 ou 40, como se a matemática doméstica pudesse, por milagre, produzir proteína de uma nota de 10. A oeste, no Vale Central da Califórnia, Visélia viveu outra versão da mesma história em julho. Um mercado de bairro da rede, que abastecia quase 14.000 lares, fechou sem alarde, sem sirenes, sem barricadas. Trabalhadores agrícolas, cuidadores, famílias de imigrantes legais não perderam necessariamente o salário, mas perderam a loja que fazia a renda durar. O supermercado mais próximo fica a 40 quilômetros. A gasolina, entre as mais caras do país, transformou a ida às compras num pequeno luxo. A resposta da cidade não veio em cartazes, veio em hábitos. Macarrão instantâneo no lugar de verdura fresca, enlatados no lugar de laticínios, canteiros improvisados em quintais para produzir alface, tomate, coentro. O direito à comida, que parecia parte do contrato civilizatório, passou a disputar espaço com o preço do litro e a disponibilidade de um motorista. No Texas, Corsicana perdeu seu único hipermercado em julho, um espaço que concentrava algo mais do que prateleiras. Ali se resgatavam benefícios SNAP e EBT, ali se encontrava carne moída barata,
Ali, uma família com um carro velho podia fazer uma viagem a cada 15 dias e garantir estoque por 2 semanas. Sem a loja, a distância até o mercado seguinte é de 64 quilômetros. Para quem tem carro, é gasto e risco mecânico. Para quem não tem, é quase impossível. Nas 6 semanas seguintes ao fechamento, as igrejas registraram um aumento de 60% nos pedidos de cestas. Voluntários reorganizaram metodicamente a doação. Proteína primeiro para quem tem criança pequena, carboidrato para o resto, leite em pó contado. O pátio da congregação virou entreposto logístico, com gente marcando horários para buscar o suficiente para 2 dias, como se uma metrópole sob cerco tivesse sido transplantada para o interior texano. Na Flórida, em Venice, a crise ganhou o rosto de pele fina. Uma comunidade com mais de 22 mil aposentados viu a única loja da rede fechar no calor de agosto. Muitos não dirigem mais. O ônibus passa longe e passa pouco. Caminhar sob o sol do meio-dia é pedir desidratação. Os mercados menores, os que restam, subiram o preço na marra do mercado. O leite, de R$ 3,50 para quase $6 em 2 meses. Vegetais frescos? Só por aplicativos de entrega. Uma solução que não alcança quem não usa smartphone, quem não tem cartão, quem não confia em preencher dados numa tela que mal enxerga. Ao mesmo tempo, a tarifa sobre produtos latino-americanos empurrou para cima o custo de dezenas de itens do café da manhã ao jantar, em uma curva de 50% que não conversa com o reajuste de pensões. A autossuficiência orgulhosa de quem planejou a vida para não depender de ninguém virou dependência involuntária de vizinhos, parentes e boa vontade comunitária. Em Youngstown, Ohio, a notícia do fechamento chegou aos carrinhos antes do rádio local. Em 5 de agosto de 2025, entregadores, carregadores e trabalhadores de aplicativo descobriram que não havia mais pedidos para buscar, nem mercados para abastecer. A parte leste da cidade, com uma taxa de pobreza acima da média nacional, caiu num deserto alimentar, com ruas largas e prateleiras vazias. O pacote de vegetais congelados, que custava menos de $3 quando encontrado, passou de 5 em lojas menores. Ali, a decisão corporativa não aceitou mediação. Regiões com margens comprimidas por novos custos de importação foram prioridade para corte. O relatório é técnico, a consequência é íntima. A geladeira virou um espaço de escolhas impossíveis e as panelas ouviram uma nova gramática. Talvez amanhã, talvez semana que vem. Na região sul de Chicago, entre junho e agosto, 3 mercados de bairro fecharam em sequência: Joliet, Harvey, Cícero. Em bairros densos, mais de 40% dos moradores dependem de assistência alimentar. Nas mercearias que sobreviveram, os mesmos itens custam entre 15% e 30% a mais. Uma pesquisa em julho marcou outro dado incômodo: 63% dos entrevistados em Joliet haviam reduzido a ingestão de comida no último mês. O ônibus não liga a casa ao mercado grande que sobrou. A mãe que empurra um carrinho com 2 crianças mede a distância no peso dos braços. O estado no topo do ranking econômico mostra nos detalhes um sulco profundo onde o leite não chega a preço justo. Em julho, Missouri, o coração logístico do país, aprendeu uma ironia amarga. Springfield, Columbia e bairros dos arredores de St. Louis perderam 4 lojas médias. O estado que liga ferrovias, rodovias e hidrovias tornou-se corredor de custos inflados vindos de leste e de oeste. Quando a cadeia emperra em portos e centros de distribuição, Missouri deixa de ser ponto de passagem e vira ponto de perda. Um estudo universitário local detectou um aumento de 38% nas áreas sob risco de virar deserto alimentar em meio ano. Em condados agrícolas como Boone e Pettis, o paradoxo é palpável. Produção de fazendas se acumula em silos enquanto bairros próximos não encontram verduras a preço acessível. O Estado não apresentou um plano. O comércio pequeno não consegue erguer do nada uma rede de frio para laticínios e carnes. O caminhão cruza a rodovia com carga que não estaciona e, ao lado, a família planeja um jantar sem carne, sem queijo, sem suco de laranja. Em Detroit, Michigan, a rede reduziu operações em armazéns da região dos Grandes Lagos.
A metrópole perdeu horário, perdeu estoque, perdeu frescor. 2 lojas do condado de Wayne foram oficialmente colocadas em revisão para fechamento. Clínicas que davam vouchers de alimentos ajustados para pacientes com diabetes e cardiopatas viram itens sumirem das prateleiras. A prescrição médica trocou o ideal pelo possível. O estado tem produção agrícola, mas a cidade não recebe. O gargalo não é a fazenda, é a malha que deveria conectar a fazenda à mesa urbana. No Arkansas, estado sede, onde se imaginava haver blindagem simbólica, 3 lojas, Pine Bluff, Camden, Helena West Helena, baixaram as portas. Em Helena West Helena, 70% dos moradores são negros. As crianças deixaram de ter acesso, a pé, à comida barata. As famílias dependeram de doações e o silêncio oficial pesou mais do que qualquer justificativa técnica. O recado ali foi o mais duro possível. Se nem o quintal corporativo é poupado, ninguém é. No Novo México, em junho, Hobbs, Las Vegas e zonas rurais ao redor de Roswell viraram pontos de vazio. Dirigir 80 quilômetros para comprar mantimentos é real para poucos e ficção para muitos. O terreno é desértico, a renda é baixa, a malha de transporte é escassa. Em 2 semanas, os bancos alimentares entraram em sobrecarga. As importações do México, que preenchiam o carrinho com itens baratos, sofreram tarifas que empurraram feijão, arroz e ovos 30% a 50% acima. Sem densidade populacional para atrair concorrentes, criaram-se zonas mortas de varejo, áreas apagadas do mapa de investimentos por algoritmos que equilibram margem e distância, taças de cristal numa prateleira onde ninguém alcança. Por trás desses quadros, há uma arquitetura que vale entender. A cadeia do frio, que mantém carne, laticínios, sucos e prontos congelados, depende de energia barata, de peças importadas para manutenção, de insumos estabilizadores, cujo custo sobe quando a pauta tarifária muda. Os contêineres que atravessam oceanos funcionam com contratos indexados ao combustível e ao seguro. Quando o risco administrativo e cambial aumenta, o prêmio sobe. Armazéns regionais calculam o estoque como uma equação milimétrica, entre prazo de validade e giro. O varejo de preços baixos vive de centavos multiplicados por milhões, não de margens gordas. Um ponto percentual a mais de custo direto na ponta inicial vira, multiplicado pelos elos, um salto visível na etiqueta final. Quando isso acontece ao mesmo tempo em dezenas de categorias, o consumidor perde a capacidade de compensar línguas de fogo com truques de cozinha. A cena se repete em cozinhas invisíveis à distância de uma rodovia. Uma mãe em Rapids abre o freezer e passa o dedo por uma superfície branca, tentando adivinhar se o gosto de frango da semana passada combina com o arroz que sobrou ontem. Em Visélia, um trabalhador de fazenda ensina o filho a escolher tomate pelo cheiro, não pela cor, porque o que chega é o que o caminhão trouxe, não o que o calendário mandou colher. Em Corsicana, uma voluntária organiza a fila com calma de quem sabe que o risco maior é o constrangimento virar desistência. Em Venice, uma aposentada marca o leite com caneta, riscando linhas no plástico para que dure até a consulta no posto de saúde. Em Youngstown, um entregador guarda a mochila e liga para 2 clientes fiéis, oferecendo carona solidária para o mercado distante. Em Joliet, uma diretora de escola mexe no cardápio do refeitório, tentando que as calorias não enganem o corpo das crianças. Em St. Louis, um caminhoneiro atravessa o estado com laticínio que não fica e com histórias que ficam, de cidades que antes eram ponto certo no GPS da vida e agora são saída de emergência. Esse roteiro poderia seguir enumerando fechos de porta, mas a pergunta que realmente importa não é onde, e sim por quê e quem. Por que as decisões macro ignoraram a delicadeza de uma cadeia que, embora gigante, é feita de elos finos? Quem, na prática, paga a conta de uma política que prometeu fortalecer o produtor nacional e, no curto prazo, enfraqueceu o consumidor pobre? Há quem argumente que é um sacrifício necessário e passageiro. O tempo dirá o que é verdade. Enquanto isso, o tempo das pessoas não espera. A infância não suspende o crescimento até o próximo ciclo agrícola. A velhice não pausa o remédio à espera de voucher. A semana de quem vive de hora extra não se alonga para compensar 40 quilômetros a mais até o mercado. Nos corredores vazios, a dignidade ganhou outro sinônimo: improviso.
trocar queijo por amido, café por água morna, ovo por pão. No barbecue de domingo, o ritual mudou de corte e de conversa. Menos carne, mais lembrança, menos carvão, mais histórias. Nas pizzarias de bairro, a massa ficou mais grossa para fingir que o queijo é o mesmo. Nos cafés de esquina, a caneca diminuiu e a conversa aumentou, porque falar ainda é de graça. A cultura, que se inscreve em gestos repetidos, começou a deslizar. Um país que sempre pôde brincar de abundância aprendeu, de uma vez, o peso da escassez silenciosa. É tentador buscar vilões únicos, mas o espelho devolve uma imagem mais incômoda. A rede varejista é, acima de tudo, um termômetro. Se até ela, com poder de compra global, rotas próprias e centros automatizados, não consegue segurar a curva de custos, nenhum player menor conseguirá. E quando o termômetro marca febre, quebrá-lo não cura nada a doença. O problema é sistêmico. Está na sobreposição de tarifas, no encarecimento do frete, nos gargalos de portos, nas barreiras burocráticas que atrasam reposição, na sensibilidade extrema de uma malha construída para funcionar com precisão de relógio e margem de erro mínima. O debate público vai insistir em dicotomias. O que vale mais, a soberania produtiva ou o preço na prateleira? Como proteger o campo sem punir a cidade? Como blindar o emprego industrial sem esvaziar a mesa de quem vive de salário? As perguntas são legítimas. O que não é legítimo é aceitar a fome como efeito colateral. Não há bandeira que justifique a geladeira vazia. Não há slogan que pague o café que o avô desistiu de tomar. O custo moral de normalizar o desabastecimento, mesmo que parcial, mesmo que intermitente, é alto demais para caber numa nota técnica. A cronologia de 2025, de janeiro a agosto, ensinou à força que a alimentação é uma infraestrutura tão crítica quanto luz e água. Quando fraqueja, tudo sofre. A saúde pública, com mais ultraprocessados em dietas de baixa renda, a educação, com refeições escolares empobrecidas, a produtividade, com trabalhadores cansados, hipoglicêmicos, desidratados, a coesão social, com o aumento de filas, de constrangimentos, de microconflitos. E ensinou outra lição, que decisões nacionais precisam caber nas pernas de quem caminha e no tanque de quem dirige. Uma tarifa não é apenas uma porcentagem, é 1 quilômetro a mais, um ônibus a menos, um aplicativo inacessível. Enquanto o país decide qual é a linha inegociável, se é possível ajustar a política comercial sem estrangular o acesso cotidiano, as cidades se reorganizam. Redes de vizinhança substituem, em pedaços, o que a malha corporativa deixou de entregar. Caronas solidárias, hortas comunitárias, listas de compras compartilhadas, grupos que monitoram promoções, cozinhas que se alternam para garantir proteína para quem mais precisa. Essas soluções não escalam como um centro de distribuição, mas mantêm acesa a chama do cotidiano, uma vela contra o blackout. E quando as portas automáticas voltarem a abrir em algum lugar, porque em algum momento voltarão, será preciso lembrar o que ficou claro enquanto estavam fechadas. Algo tão simples quanto comprar comida não pode depender da soma de tantos acasos. Não pode depender de se a tarifa mudou ontem, se o caminhão quebrou hoje, se o aplicativo não funciona no celular de quem tem mãos trêmulas. A resiliência de um país não se mede pelo número de armazéns, mas pela distância, em minutos, que separa uma família do pão de cada dia. Este vídeo não pede apatia nem raiva cega. Pede memória. Pede que cada cena, a de Rapids, a de Visélia, a de Corsicana, a de Venice, a de Youngstown, a de Joliet, a de St. Louis, a de Detroit, a de Helena West Helena, a do interior do Novo México, seja guardada como prova de que sistemas grandiosos falham nos detalhes. Pede que a próxima planilha que decidir um fechamento carregue na margem as horas de ônibus que não existem, os joelhos que não aguentam, as mãos que não digitam, as crianças que não entendem a palavra tarifa, mas entendem perfeitamente a palavra fome. Pede, sobretudo, que a conversa sobre política comercial saia das abstrações e volte para onde sempre deveria ter estado: à mesa. Se você chegou até aqui,
é porque cada linha contou, porque cada história encontrou lugar na sua atenção, porque cada silêncio, o da porta que não abriu, o do freezer que não gelou, o do ônibus que não veio, fez sentido no seu ouvido. Que isso não se perca no ruído das próximas semanas. Que, quando o próximo gráfico aparecer, você lembre do som que não veio. E que, quando alguém prometer proteger a América, você pergunte, com a simplicidade de quem está diante de uma prateleira quase vazia: proteger quem? Exatamente. E a que preço? Não foi um anúncio em letras garrafais que nos trouxe até aqui. Foi o silêncio de uma porta automática que deixou de abrir, o corredor que escureceu, a lista de compras que perdeu o sentido. Em 2025, as tarifas ergueram um muro invisível entre quem precisa comer e o lugar onde a comida estava. De Minnesota à Califórnia, do Texas ao Novo México, repetiu-se o mesmo roteiro: preços que subiram de repente, carrinhos que encolheram, planilhas que não fecharam, lojas que fecharam. Onde havia rotina, instalou-se urgência. Onde havia acesso, plantou-se um deserto. As histórias mudam de endereço, mas contam a mesma verdade. Em Rapids, a última grande loja num raio de 20 quilômetros apaga a luz e deixa idosos sem ônibus e famílias sem alternativa. Em Visélia, o custo da gasolina transforma a ida às compras em luxo e quintais viram hortas por necessidade. Em Corsicana, o resgate do SNAP e do EBT perde o balcão. A fila da igreja vira logística de sobrevivência. Em Venice, o leite passa a custar quase o dobro e o aplicativo que prometia resolver tudo não cabe na mão de quem não tem smartphone. Em Youngstown, a economia informal cai junto com a porta metálica. Em Joliet, mais de metade admite comer menos. Em St. Louis, alimentos cruzam o estado sem parar, enquanto bairros vizinhos esvaziam a despensa. Em Detroit, prescrição de dieta vira improviso honesto. Em Helena West Helena, o quintal da empresa mostra que nem o próprio quintal está protegido. No interior do Novo México, 80 quilômetros tornam a fome um problema de geografia. Procurar um vilão único é tentador, mas o Walmart nesta história é sobretudo um termômetro. Se até o gigante de margens milimétricas e frota própria não consegue amortecer a pancada, o problema não está no caixa, está no sistema. Tarifas sobre insumos e alimentos, fretes mais caros, redes de frio pressionadas, prazos que não fecham. A matemática que parecia abstrata virou etiqueta, distância, tempo perdido, dignidade ferida. Quando uma cadeia desenhada para a precisão opera em atrito, quem paga primeiro é quem não pode escolher. Há um custo que não aparece no relatório trimestral, o custo moral de normalizar a escassez. Trocar queijo por amido, carne por lembrança, ovo por pão, não é apenas uma adaptação culinária. É um rebaixamento silencioso do padrão de vida. A infância não espera o próximo acordo comercial para voltar a ter proteína no prato. A velhice não pausa remédios até o frete baixar. O trabalho não alonga o dia para cobrir 40 quilômetros a mais até o mercado que sobrou. A alimentação é infraestrutura. Quando falha, saúde, educação, produtividade e coesão social falham junto. O que fazer, então? Reconhecer que política comercial não pode ser desenhada longe do ônibus que não passa. Que redes de abastecimento precisam de redundância, não de bravata. Que vales e programas de assistência têm de reagir à inflação real, não ao calendário fiscal. Que mapas de risco de deserto alimentar devem orientar linhas de ônibus, incentivos a mercados de bairro, compras públicas, câmaras frias comunitárias e parcerias entre fazendas regionais e escolas. Não é simples, mas é possível e urgente. Se há uma pergunta que esta crise deixa para a memória coletiva é esta: proteger quem, exatamente, e a que preço? A promessa de soberania não pode cobrar em silêncio o café do aposentado, o ovo da merenda, a carne do domingo. A próxima vez que a planilha sugerir mais um fechamento, que traga na margem as horas de caminhada que não cabem no joelho de uma avó, os quilômetros de deserto que não cabem no tanque de quem vive de bico, o vazio que não cabe num slogan. Que cada um lembre do som que não veio, a porta que não abriu e do que ele significou. A dignidade alimentar não é luxo retórico, é linha de base de qualquer comunidade civilizada.
Se este mergulho te ajudou a ver o que está por trás do preço na etiqueta e do silêncio no corredor, curta o vídeo e inscreva-se no canal para acompanhar as próximas investigações.